Tem coisas que a gente guarda que valem mais que ouro. Não é o valor do material, sabe? É o valor da alma, da memória, do que aquilo representa. E para entender a história que eu vou te contar hoje, você precisa primeiro entender o tesouro de um menino chamado Lucas. Lucas tinha 9 anos, e ele não morava num castelo, nem numa mansão com piscina. Ele morava numa daquelas casinhas simples, de tijolo aparente, numa comunidade do Rio de Janeiro. Um lugar onde todo mundo se conhece, onde o cheiro de feijão cozinhando na panela de pressão se mistura com o som do funk que vaza das janelas. A vida dele não era fácil. Ele morava com a avó, a dona Nilda, uma senhora de mãos enrugadas pelo tempo e um coração que parecia não ter fim. O pai do Lucas? Bem, o pai dele tinha sumido. Simplesmente sumiu um dia, deixando para trás só saudade e um presente. E que presente! Era uma camisa amarela da seleção brasileira. Mas não era uma camisa qualquer, era a camisa. No nome nas costas, já meio apagado pelo tempo e pelas lavagens, ainda dava para ler Ronaldo. Não era o Cristiano, era o outro, o fenômeno, o ídolo que fez o Brasil sorrir. Aquela camisa era a última lembrança física que Lucas tinha do pai. Ele a guardava como se fosse um pedaço de armadura. E, de certa forma, era mesmo. O sonho de Lucas, como o de milhões de outros meninos ali, era ser jogador de futebol. E toda vez que ele ia para o campinho de terra batida da favela, aquele palco de sonhos improvisado, ele vestia a camisa. Ela já estava gasta. Tinha um pequeno rasgo perto da gola, consertado com uma linha de cor diferente pela avó. A cor amarela já não era tão vibrante, parecia cansada, mas para Lucas ela brilhava mais que o sol. Quando ele vestia aquela camisa, ele não era só o Lucas, o neto da dona Nilda. Ele era um gigante. Ele sentia a força do pai, a magia do fenômeno, a esperança de um futuro diferente. Só que o mundo, meu amigo, o mundo pode ser cruel com quem sonha, especialmente quando o sonhador é pobre. Na escola, a camisa que era seu escudo virava seu alvo. Os outros meninos, com seus uniformes novos, tênis de marca e mochilas da moda, não viam a história que aquela camisa carregava. Eles só viam uma peça de roupa velha, desbotada, uma roupa de pobre. "Ih, lá vem o Lucas com a camisa do camelô", um gritava. "Essa camisa aí seu pai achou no lixo?", outro zombava. As palavras batiam em Lucas como pedras. Ele tentava ignorar, focava no jogo, na bola, mas era difícil. Cada risada era uma facada no seu sonho. Ele não entendia. Como podiam não ver? Como podiam não sentir a magia daquela camisa? Para eles era só um pano velho. Para ele era tudo. Era sua identidade, seu legado, a única ponte que ainda o conectava ao pai que ele tanto sentia falta. Dona Nilda via a tristeza nos olhos do neto quando ele voltava da escola. Ela lavava a camisa com um cuidado infinito, passava o ferro com carinho, como se estivesse tentando passar para fora os amassados da alma dele. Ela sabia que aquele pedaço de pano era mais do que parecia. Era a armadura de um pequeno guerreiro que, a cada dia, enfrentava uma batalha silenciosa, uma batalha que estava prestes a ficar muito, muito mais dura. E o que estava por vir iria testar não só a força de Lucas, mas a de todos nós que acreditamos que, no fundo, o que realmente importa não é o que a gente veste, mas o coração que bate por baixo do tecido. Sabe aquele momento em que o mundo parece parar e um holofote invisível aponta direto para você, expondo toda a sua vulnerabilidade? É um sentimento horrível. É uma queimação no estômago, um nó na garganta.
Lucas estava prestes a sentir isso da forma mais brutal possível. O recreio na escola era para ele um campo minado. Ele tentava se manter invisível, ficar nos cantos, mas sua camisa amarela, seu orgulho, era como um farol que atraía os tubarões. E o maior deles era um menino chamado Breno. Breno era o oposto de Lucas. Morava no asfalto, como diziam. Tinha o tênis mais caro, o celular mais moderno e uma arrogância que parecia não caber dentro dele. Para Breno, o mundo era dividido entre vencedores e perdedores, e ele se achava o rei dos vencedores. Naquele dia, Breno estava com seu grupinho rindo alto, apontando, e o alvo, claro, era Lucas. Ele se aproximou devagar, com um sorriso de escárnio no rosto, como um predador cercando a presa. "E aí, camisa de lixo?" ele começou, a voz carregada de veneno. Lucas encolheu os ombros tentando se fazer menor. Ele não respondeu, só apertou o pão na mão. Breno não se contentou com o silêncio. Ele precisava de uma plateia. Apontou diretamente para o nome Ronaldo nas costas da camisa de Lucas. "Isso aí é original ou é Ronaldo do Paraguai? Meu pai disse que gente como você só usa coisa falsificada." A palavra falsificada ecoou no pátio. As outras crianças começaram a se aproximar, formando um círculo. Era um espetáculo. A humilhação pública de um menino de 9 anos. "Não é falsa", Lucas sussurrou, a voz quase sumindo. "Foi meu pai que me deu." "Seu pai?" Breno riu, uma risada cruel que cortou o ar. "O cara que te abandonou? Ele deve ter achado essa porcaria no lixão antes de ir embora." Foi o golpe final. A menção ao pai, a conexão mais sagrada que Lucas tinha, profanada ali, na frente de todos. As lágrimas que ele tanto segurou começaram a escorrer, quentes e salgadas pelo seu rosto. Ele não conseguia mais respirar direito. A vergonha era um cobertor pesado, sufocante. Uma professora, Dona Carla, viu a rodinha e se aproximou. "O que está acontecendo aqui, Breno? Deixe o Lucas em paz." Ela tentou intervir, mas o estrago já estava feito. O sino tocou, encerrando o recreio, mas para Lucas, o som era o de uma sentença. Ele era o menino que chorava, o menino da camisa rasgada, o menino abandonado. O caminho para casa foi o mais longo da vida dele. Cada passo era pesado. Ele entrou em casa em silêncio, jogou a mochila no chão e se enfiou no quarto. A camisa amarela, sua armadura, agora parecia uma fantasia de palhaço. Ele atirou com raiva e a jogou num canto, como se ela queimasse sua pele. Dona Nilda encontrou o neto deitado, o rosto enfiado no travesseiro, os ombros tremendo pelos soluços. Ela pegou a camisa do chão, olhou para ela com tristeza e sentou-se na beira da cama. "Meu filho, o que foi?" ela perguntou com a voz mansa. "Eu odeio essa camisa", ele gritou, a voz abafada. "Eu não quero mais ir para a escola, eu não quero mais jogar bola, eu não quero mais nada." O coração de Dona Nilda se partiu em 1000 pedaços. Ver o sonho do neto se desfazendo era a maior dor que ela podia sentir. Com toda a sabedoria que a vida lhe deu, ela começou a falar. Contou que o próprio Ronaldo, o fenômeno, veio de baixo, que ele também enfrentou dificuldades, que as pessoas duvidaram dele. Mas ele nunca desistiu, meu neto, nunca, porque a força dele não estava no tênis caro, estava no coração, igual a sua. As palavras da avó foram como um bálsamo. O choro de Lucas diminuiu. Ele se sentou, os olhos vermelhos e inchados, olhou para a avó e teve uma ideia pura, infantil, desesperada. "Vó, e se eu escrevesse uma carta para ele? Pro Ronaldo?" Dona Nilda sorriu entre as lágrimas. "Claro, meu filho, escreva." E ali naquela noite, Lucas pegou um pedaço de papel de caderno e um lápis.
Com sua caligrafia de criança, cheia de erros de português e de uma sinceridade que cortava a alma, ele escreveu: não pediu dinheiro, não pediu fama, pediu apenas uma coisa, uma nova camisa, uma camisa que ninguém pudesse chamar de lixo. E no final, ele escreveu a frase que mudaria tudo: eu acredito no Senhor, por favor, não deixa eu parar de acreditar. Aquela carta era um pedido de socorro. Um SOS enviado numa garrafa de papel para um oceano de indiferença. Mal sabia ele que aquela garrafa estava prestes a ser encontrada. E você? Quantas vezes você já viu uma cena assim, no trabalho, na escola, na rua? Quantas vezes você ficou em silêncio quando alguém era diminuído? Se essa história já te tocou, se você acredita que a gente pode ser melhor, comenta aqui embaixo. Respeito é o mínimo. E compartilha esse vídeo, porque a jornada do Lucas está só começando, e ele vai precisar da nossa força. A esperança, às vezes, é uma coisa teimosa. Mesmo quando tudo parece perdido, ela encontra uma fresta para brotar. A carta era a fresta de Lucas. Era sua última aposta, seu último pingo de fé no mundo. No dia seguinte, ele não foi para a escola. Disse para a avó que estava doente, mas a doença dele era na alma. Dona Nilda entendeu e não forçou. Ele pegou a carta e foi até o centro comunitário do bairro. Era um lugar simples, que oferecia aulas de reforço, capoeira e tinha uma pequena biblioteca. Ele sabia que ali, às vezes, apareciam pessoas importantes. Na cabeça dele, talvez alguém pudesse fazer aquela carta chegar ao seu destino. Ele não conhecia ninguém. Com o coração batendo forte, ele viu uma caixa de sugestões e doações numa mesa perto da entrada. Com as mãos trêmulas, ele deslizou o envelope pela fresta. E foi embora. Missão cumprida. O resto agora não dependia mais dele. E aqui a história poderia ter acabado. A carta poderia ter sido jogada no lixo por um funcionário da limpeza. Poderia ter ficado mofando no fundo daquela caixa por meses. Mas o destino, meus amigos, o destino tem uns roteiros que nem o melhor escritor de Hollywood conseguiria imaginar. Naquele mesmo dia, um jovem voluntário chamado Tiago estava no centro comunitário. Ele era estudante de jornalismo e estava fazendo um pequeno documentário sobre projetos sociais, com o celular mesmo. No final do dia, enquanto arrumava a sala, ele viu a caixa e decidiu esvaziá-la. Encontrou panfletos velhos, reclamações sobre um ventilador quebrado e, no meio de tudo, aquele envelope simples com o nome de um dos maiores ídolos do Brasil. Curioso, ele abriu e começou a ler. Enquanto lia, a expressão de Tiago mudava. O sorriso curioso deu lugar a uma testa franzida de comoção e, no final, seus olhos estavam marejados. Aquela não era só uma carta de fã, era um grito de socorro. A pureza, a dor, a sinceridade naquelas linhas escritas de forma torta. Aquilo o atingiu em cheio. Ele sentiu um impulso, ligou a câmera do celular, enquadrou a carta e, com a voz embargada, começou a gravar. Gente, eu tô aqui no centro comunitário e eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Eu acabei de achar essa carta. É de um menino chamado Lucas e... Bom, apenas escutem. Ele não leu a carta inteira. Apenas trechos. O suficiente para que a dor e a esperança de Lucas fossem transmitidas. Ele filmou o rasgo na camisa que Lucas descreveu, a parte que falava do bullying, e terminou com a frase final: "Por favor, não deixa eu parar de acreditar." Ele encerrou o vídeo dizendo: "Esse menino não merece perder a fé. O nome dele é Lucas, ele mora por aqui. Se essa mensagem chegar em alguém que possa ajudar, seria incrível."
O mundo precisa de mais sonhos e menos pesadelos. E postou, sem pretensão. Só postou. O que aconteceu em seguida foi uma avalanche. A internet é um monstro imprevisível. Às vezes, ela destrói reputações. Outras vezes, ela cria milagres. A história de Lucas era um milagre esperando para acontecer. Em menos de 1 hora, o vídeo tinha 1.000 compartilhamentos. 2 horas, 10.000. No final da noite, já estava nos maiores portais de fofoca e notícias. A hashtag Ajuda Lucas começou a subir no Twitter. Pessoas comuns, artistas, jogadores de futebol, todos estavam compartilhando. A legenda era sempre a mesma. Garotinho é humilhado por usar camisa rasgada do Ronaldo e escreve a carta mais comovente que você vai ver hoje. O nome de Lucas estava em todo lugar. A história dele estava tocando o coração de milhões de pessoas. O Brasil inteiro estava comovido com a dor daquele menino. E o Lucas? Lucas não sabia de nada. Ele estava em casa, sem internet, sem celular moderno. O único mundo que ele conhecia era o das ruas de paralelepípedo da sua comunidade. Enquanto seu nome viralizava, ele estava no quintal de casa, chutando uma tampinha de garrafa, imaginando se sua carta, um dia, chegaria ao seu destino. Ele estava completamente alheio à tempestade de emoção que sua pequena carta tinha provocado. Uma tempestade que estava prestes a chegar à sua porta, mas não da forma que ele, ou qualquer um de nós, poderia imaginar. Porque a fama repentina, quando mal administrada, pode ser tão cruel quanto o anonimato. Quando uma história viraliza, ela deixa de pertencer a quem a viveu. Ela passa a ser de todo mundo. E, infelizmente, muita gente tenta tirar uma casquinha dela. A diretora da escola de Lucas, vamos chamá-la de Dona Elvira, era uma dessas pessoas. Ela não era uma pessoa má, no fundo, mas era vaidosa. Via na história de Lucas uma oportunidade de ouro, uma chance de colocar a escola dela, uma escola pública e esquecida, nos holofotes, uma chance de parecer uma educadora moderna, sensível, que combatia o bullying. Era a oportunidade perfeita para uma boa e velha publicidade gratuita. Na manhã seguinte, a escola estava em polvorosa. Dona Elvira, sem falar uma palavra com Lucas ou com sua avó, começou a organizar um evento de homenagem. Ligou para a imprensa local, convidou um vereador do bairro, preparou um palco improvisado no pátio. O tema? A superação de Lucas. Uma lição contra o bullying. Parecia nobre, certo? Mas a intenção por trás era podre. Não era sobre Lucas, era sobre a imagem da escola. Dona Nilda recebeu uma ligação. Era a diretora, com uma voz melosa, dizendo que a escola faria uma surpresa especial para o Lucas e que era muito importante que ele fosse. Dona Nilda, ingênua e feliz que o neto finalmente estava recebendo uma atenção positiva, concordou na hora. Disse a Lucas que a diretora queria se desculpar e que todos seriam legais com ele. Lucas, com um pingo de esperança renovada, concordou em ir. Ele vestiu uma camisa limpa, mas não a amarela. A amarela continuava jogada no canto do quarto, como uma casca de ferida. Quando chegaram na escola, o choque. O pátio estava lotado. Havia câmeras de TV, fotógrafos, estranhos. Banners com o rosto sorridente de Dona Elvira ao lado de uma foto borrada de Lucas, tirada de algum documento antigo. Lucas gelou. O que era aquilo? Ele agarrou a mão da avó, o pânico começando a subir. Dona Elvira os interceptou na entrada, com um sorriso de plástico. Lucas, querido, que bom que você veio. Prepare-se, hoje é o seu dia. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa,
Foi arrastado em direção ao palco. Foi um pesadelo. Ele foi colocado no centro do palco com um microfone na sua frente. A diretora começou um discurso longo e ensaiado sobre como a escola valorizava cada aluno e combatia a injustiça. E então, ela se virou para ele. E agora, gostaríamos que o próprio Lucas contasse para todos nós, com suas palavras, a sua emocionante história. Conte para a gente, Lucas, sobre a sua camisa, sobre o seu sonho. O silêncio caiu sobre o pátio. Todos os olhos, todas as lentes estavam apontados para ele. Era 1000 vezes pior que a roda de zombaria com Breno. Ali, sua dor não estava sendo apenas vista, estava sendo explorada, transformada num show barato para promover a escola. Ele olhou para a multidão, viu o rosto de Breno na plateia, com um sorriso confuso. Viu os flashes das câmeras explodindo em seu rosto. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. A garganta fechou. A vergonha, a raiva, a tristeza, tudo veio de uma vez só. Ele se sentiu nu, um animal de circo, e ele fez a única coisa que podia. Ele largou o microfone, que fez um barulho estridente ao cair no chão, e saiu correndo. Correu como nunca tinha corrido na vida. Passou pela multidão, empurrou o portão da escola e correu pela rua sem rumo, com as lágrimas cegando sua visão. Ele só queria sumir. Dona Nilda, desesperada, foi atrás dele, gritando seu nome. O evento virou um caos. Os repórteres, sentindo o cheiro de uma história ainda mais dramática, tentavam filmar a fuga. Dona Elvira ficou no palco, paralisada, o sorriso congelado no rosto, percebendo tarde demais o tamanho do desastre que tinha criado. Aquele dia, que era para ser de redenção, se tornou o dia da sua maior humilhação. A internet que o abraçou, agora, indiretamente o tinha ferido ainda mais. Ele se sentia traído. Pela escola, pelos adultos, pelo mundo, seu pequeno fio de esperança tinha sido cortado. E agora, no fundo do poço, ele estava verdadeiramente sozinho. Ou pelo menos, era o que ele pensava. Essa cena dói, não dói? Dói porque a gente sabe que boas intenções, às vezes, pavimentam o caminho para os piores estragos. A dignidade de uma criança nunca pode ser moeda de troca. Se você também se revoltou com essa situação, compartilha essa história. Precisamos mostrar que respeito é mais importante que qualquer marketing. E comenta aqui: a luta do Lucas é a nossa luta. No dia seguinte, o silêncio era o único companheiro de Lucas. Ele não chorava mais. Tinha uma apatia, um vazio no olhar. Depois de correr da escola, ele se escondeu e só voltou para casa tarde da noite. Dona Nilda o abraçou, não disse nada, só fez um chocolate quente e o colocou para dormir. Não havia palavras que pudessem consertar aquilo. Na manhã seguinte, ele vestiu a camisa amarela. Foi um ato de desafio, ou talvez de resignação. Se era por causa dela que tudo tinha acontecido, então ele a enfrentaria. Ele foi para o único lugar onde ainda se sentia seguro, o campinho de terra. Mas ele não jogou, apenas ficou ali, sentado, sozinho com seus pensamentos, enquanto o sol da manhã começava a esquentar o chão. Ele tinha desistido, o sonho tinha acabado. Foi quando ele ouviu um barulho que não pertencia àquele lugar. O som suave de um motor de carro de luxo. Um carro preto, com vidros escuros, parou na beira do campo. A porta do passageiro se abriu. E dele saiu um homem. Lucas não deu muita atenção no início. Achou que era mais um repórter curioso. Mas o homem não tinha câmera, não tinha microfone. Ele usava roupas simples, uma calça jeans, uma camiseta preta, um boné. E ele começou a caminhar na direção de Lucas. Devagar, em silêncio. À medida que ele se aproximava, o coração de Lucas começou a bater de um jeito diferente.
Havia algo familiar naquele andar, naquele porte. Quando o homem tirou o boné, revelando o cabelo inconfundível, o mundo de Lucas parou de girar. Não era possível. Era ele, Ronaldo, o fenômeno, em carne e osso, ali, no seu campinho de terra. Ronaldo não disse uma palavra. Ele caminhou até Lucas, que continuava sentado, paralisado, os olhos arregalados, sem conseguir acreditar. O ídolo se agachou, ficando na altura do menino. Ele olhou para a camisa amarela e gasta de Lucas, e um pequeno sorriso, misturado com uma certa tristeza, apareceu em seu rosto. Então, ele estendeu a mão, e na mão dele havia uma outra camisa, uma camisa amarela, novinha em folha, brilhante, oficial, com o nome Ronaldo e o número 9 nas costas. E mais importante, com uma dedicatória escrita em caneta preta. Ele entregou a camisa para Lucas. O menino a pegou com as mãos trêmulas, como se estivesse tocando algo sagrado. E então, Ronaldo falou, a voz rouca e calma, quebrando o silêncio mágico daquele momento. Essa aqui, campeão, é só sua, ele disse, olhando fundo nos olhos do menino. Ela é a prova de que você é forte, e ninguém, nunca mais, pode tirar isso de você. As lágrimas que Lucas achou que tinham secado voltaram a jorrar. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de alegria, de incredulidade. Ele se levantou e, num impulso, abraçou o ídolo. Um abraço forte, desesperado, de quem finalmente encontrou um porto seguro depois da pior das tempestades. Dona Nilda, que tinha visto o carro parar e se aproximou em silêncio, assistia a tudo com as mãos na boca, chorando baixinho. Mas a missão de Ronaldo não tinha acabado. Depois de consolar Lucas, ele se virou para Dona Nilda e disse: "A senhora me permite ir até a escola do seu neto, mas sem câmeras, sem imprensa, só eu e os alunos." 1 hora depois, o pátio da escola, o mesmo palco da humilhação, estava cheio de novo, mas o clima era outro, era tenso, respeitoso. As crianças estavam sentadas no chão, em silêncio. Breno estava lá, na primeira fila, de cabeça baixa. Dona Elvira estava num canto, encolhida. Ronaldo pegou o microfone. "Bom dia, pessoal", ele começou, a voz ressoando com uma autoridade que não vinha da fama, mas da experiência. "Eu não vim aqui para dar bronca em ninguém. Eu vim aqui para contar uma coisa. Eu também já fui o Lucas. Eu também já tive um sonho e gente que ria de mim. Eu também não tinha o tênis mais bonito, mas eu tinha uma coisa que ninguém podia comprar: paixão pelo que eu fazia." Ele olhou diretamente para Breno. "Uma camisa de futebol não é só um pedaço de pano. É a pele de um sonho. E não importa se ela é nova ou se ela é rasgada, se ela é original ou se foi comprada na feira. O que importa é o coração de quem a veste, o suor de quem joga com ela, a esperança de quem sonha com ela." Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Zombar de alguém por causa da roupa que veste, do lugar onde mora, da cor da pele, isso não te faz maior, te faz menor, te faz pobre de espírito. Respeitar o outro, mesmo que ele seja diferente, é o mínimo, e é o que faz de vocês não só bons jogadores, mas bons seres humanos. O silêncio no pátio era absoluto, cortante, cada palavra tinha atingido o alvo. Até Breno, o menino rico e arrogante, levantou a cabeça, os olhos cheios de uma vergonha que pela primeira vez parecia sincera. A lição tinha sido dada, não com gritos, não com punição, com dignidade, com verdade. E aquela lição ninguém ali jamais esqueceria. Uma atitude pode mudar um dia, mas um gesto de verdadeiro respeito pode mudar uma vida inteira.
E foi isso que aconteceu depois da visita de Ronaldo. Aquele não foi o fim da história, foi o começo de uma transformação real. Lucas voltou a frequentar a escola. A nova camisa era como um escudo, sim, mas a verdadeira armadura agora estava por dentro. A validação do seu maior ídolo deu a ele uma força que nenhuma zombaria podia mais quebrar. Ele não se tornou uma celebridade na escola, nem quis ser. Ele se tornou um símbolo silencioso de superação. Os outros meninos não o olhavam mais com pena ou deboche, olhavam com um novo tipo de respeito. Breno, inclusive, um dia se aproximou dele no recreio e, sem jeito, pediu desculpas. Um pedido de desculpas tímido, quase um sussurro, mas que para Lucas soou como um gol em final de campeonato. A mudança mais significativa, porém, veio da própria escola. Dona Elvira, profundamente envergonhada, percebeu o erro terrível que cometeu. Ela entendeu que o caminho não era o marketing, mas a educação de verdade. Inspirada pelo discurso de Ronaldo, ela, junto com os outros professores, criou um projeto novo. O nome era simples e poderoso: Orgulho da Camisa. A ideia era que, uma vez por mês, um aluno subisse ao palco não para ser exposto, mas para compartilhar, com orgulho, a história por trás de um objeto pessoal importante. Podia ser a camisa de um time, o anel da avó, a ferramenta do pai. O objetivo era ensinar as crianças a enxergar além das aparências, a valorizar as histórias e as lutas de cada um. A escola, que antes era um lugar de vergonha para Lucas, se tornou um espaço de orgulho e empatia para todos. E Ronaldo? Ele voltou para a Europa, para sua vida de astro do futebol. Mas ele não esqueceu o menino do campinho de terra. Antes de ir, ele deixou uma mensagem em suas redes sociais, sem citar nomes, mas todo mundo sabia para quem era. Era uma foto de uma camisa amarela simples, pendurada num varal, com a luz do sol batendo nela. A legenda dizia: "Nunca é só uma camisa, é uma identidade, é um sonho, e toda identidade, todo sonho, merece respeito, sempre." Aquela mensagem rodou o mundo e amplificou a lição. A história de Lucas se tornou uma parábola moderna sobre dignidade. Às vezes, eu fico pensando no Lucas. Imagino ele hoje, talvez já um adolescente, correndo naquele mesmo campinho, com a camisa nova já um pouco gasta pelo uso, mas com o coração inteiro. Ele pode ou não se tornar um jogador profissional. Honestamente, isso nem é o mais importante. O importante é que ele aprendeu, da forma mais dura e depois mais bonita, o seu próprio valor. E ele ensinou a todos nós uma lição que não tem preço. A lição de que a gente julga muito fácil. Pela roupa, pelo sotaque, pelo endereço, a gente coloca etiquetas, cria caixas e esquece que dentro de cada pessoa existe um universo de histórias, de dores e de sonhos. A história do Lucas nos força a parar e perguntar: quem eu tenho julgado sem conhecer? A quem eu tenho negado o benefício da dúvida? O gesto de Ronaldo não foi sobre dar uma camisa nova, foi sobre devolver a um menino o direito de sonhar. Foi sobre mostrar a uma comunidade que ela importa. Foi sobre lembrar a um país inteiro que a base de tudo, absolutamente tudo, é o respeito. E você? Você já foi julgado pelo que veste, pelo que tem ou pelo que não tem? Ou talvez, e sejamos honestos com nós mesmos, você já foi a pessoa que julgou? A beleza da vida é que sempre é tempo de mudar. Sempre é tempo de escolher a empatia. Sempre é tempo de estender a mão em vez de apontar o dedo. A história do Lucas e do Ronaldo é um convite para a gente ser um pouco melhor a cada dia, para a gente lembrar que por trás de cada rosto existe uma história que merece ser ouvida.
Se essa jornada tocou você de alguma forma, se você também acredita que podemos construir um mundo com mais pontes e menos muros, então faça essa mensagem chegar mais longe. Curta, comente e, principalmente, compartilhe esse vídeo. Vamos inundar a internet com essa ideia, vamos fazer com que todos ouçam. E deixe seu comentário aqui embaixo, como um compromisso. E aí? Depois de uma história como essa, a gente fica como? Eu fico aqui pensando. E um nó se forma na garganta. Não é um nó de tristeza, é um nó de tudo misturado. Indignação, esperança, vergonha alheia e, no final, uma responsabilidade imensa. Porque a história do Lucas não é só sobre um menino e uma camisa, é sobre todos nós, é um espelho gigante apontado para a nossa cara, para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia. Vamos ser sinceros, num papo reto, só eu e você aqui. Quantas vezes a gente não viu um Lucas por aí? Pode não ser com uma camisa do Ronaldo, pode ser com um sapato furado, com um celular antigo, com um sotaque diferente, ou simplesmente por morar num bairro que a gente, do alto do nosso preconceito, chama de perigoso. A gente julga. É rápido, é quase automático. A gente olha para a casca e acha que já sabe tudo sobre o que tem dentro. A gente vê a roupa e já define o valor da pessoa. Vê o endereço e já decide se ela é confiável ou não. A dor do Lucas, a humilhação que ele sentiu no pátio da escola, não veio do rasgo na camisa. Veio do rasgo na alma. Veio da sensação de ser invisível, de ter sua história, seu amor, sua memória mais sagrada reduzida a um objeto de zombaria. A camisa não era um pedaço de pano velho para ele. Era a última conexão com o pai. Era o símbolo de um sonho. Era a armadura dele contra um mundo que já era duro demais. E as pessoas, na sua crueldade ou na sua simples ignorância, tentaram arrancar essa armadura dele. E é aqui que entra a primeira grande lição que essa história esfrega na nossa cara. A dignidade de uma pessoa não está à venda e não tem preço. Ela não depende da marca que ela veste ou do saldo na conta bancária. Ela é inerente. É o direito básico de existir e ser respeitado por ser quem se é. Quando Breno e os outros zombaram de Lucas, eles não estavam apenas sendo crianças más. Eles estavam reproduzindo um comportamento que eles veem nos adultos todos os dias. Um comportamento que diz que ter é mais importante do que ser. Mas aí vem a segunda parte da história, que é igualmente dolorosa, a tentativa da escola de consertar as coisas. E que lição poderosa sobre intenção versus impacto. A diretora talvez tivesse a boa intenção de promover a escola, de parecer uma heroína. Mas ela não parou um segundo para pensar no Lucas. Ela não perguntou a ele o que ele queria. Ela não se preocupou com os sentimentos dele. Ela o usou. Usou a dor dele como um trampolim para a própria vaidade. E isso, minha gente, a gente vê o tempo todo. Pessoas, empresas, políticos que usam causas nobres como marketing, falam de empatia, mas não praticam. Falam de respeito, mas só quando as câmeras estão ligadas. A humilhação que o Lucas sentiu no palco, exposto como um animal de circo, talvez tenha sido pior do que a zombaria no pátio. Porque a primeira veio de crianças ignorantes. A segunda veio de um adulto que deveria protegê-lo, mas que escolheu explorá-lo. Isso nos ensina que o respeito de verdade é discreto. Ele não precisa de palco, não precisa de aplauso. Ele acontece no olhar, na escuta, no ato de se importar de verdade com o outro, e não com o que o outro pode te proporcionar. E então, no fundo do poço, aparece o Ronaldo, e a atitude dele, cara. A atitude dele é uma aula.
Uma aula sobre como usar o poder e o privilégio da forma certa. O que ele fez de tão especial? Ele não chegou com um helicóptero e jogou camisas para a multidão. Ele não fez uma coletiva de imprensa para anunciar sua boa ação. Ele não deu uma entrevista dizendo o quão generoso ele era. Não. Ele foi em silêncio. Ele desceu do carro. Ele caminhou até o menino. Ele se agachou para ficar da mesma altura. Ele validou a dor do Lucas antes de qualquer outra coisa. Ele não disse, não chore. Ele não disse, esqueça isso. Ele olhou para a camisa velha e sorriu, reconhecendo o valor dela. E só então, ele entregou a nova. A nova camisa não era um substituto da antiga. Era um complemento. Era um troféu pela bravura do Lucas. Era a materialização da mensagem. Eu vejo você, eu vejo sua dor, eu vejo seu valor, e você não está sozinho. E o discurso na escola? Foi cirúrgico, sem acusar, sem humilhar de volta. Ele não destruiu o Breno. Ele educou o Breno. Ele falou para todos, mas cada um sentiu que a mensagem era pessoal. Ele transformou um ato de bullying numa lição de humanidade. Isso é grandeza. Grandeza não é gritar mais alto, é ter a calma e a sabedoria para mudar a rota de uma história. Então, o que a gente faz com tudo isso? A gente se emociona, fecha o vídeo e segue a vida? Não, a gente não pode se dar a esse luxo. A bola, agora, tá com a gente. A lição precisa sair da tela e entrar na nossa vida prática. Primeiro, vamos nos comprometer a olhar além da casca. Antes de formar uma opinião sobre alguém na fila do pão, no ônibus, no trabalho, respira fundo. Lembre-se que ali existe uma história tão complexa quanto a sua. Dê o benefício da dúvida. Escute mais, julgue menos. Segundo, seja o Ronaldo na vida de alguém. Você não precisa ser rico e famoso para isso. Ser o Ronaldo é ser aquele colega de trabalho que defende o outro que está sendo ridicularizado numa reunião. É ser o amigo que escuta o desabafo sem dar conselho, só oferecendo o ombro. É ser a pessoa que, ao ver uma injustiça, por menor que seja, não vira o rosto. É validar a dor do outro dizendo simplesmente: isso que fizeram com você foi errado e eu sinto muito. Às vezes, isso cura mais do que qualquer presente. Terceiro, entenda que o seu silêncio tem peso. Quando a gente vê o bullying, a humilhação, o preconceito e se cala, a gente está, de certa forma, concordando. A nossa voz, por mais que a gente ache pequena, tem o poder de mudar o ambiente. Um simples "opa, pessoal, já deu, né?" pode quebrar o ciclo da crueldade. A história do Lucas começou com uma dor solitária e terminou com uma transformação coletiva. Porque uma pessoa teve a coragem de ser gentil. Uma pessoa teve a coragem de usar sua força não para oprimir, mas para levantar. E essa é a escolha que temos todos os dias, em cada interação, em cada conversa, em cada olhar. A gente escolhe ser o Breno, o Dona Elvira ou o Ronaldo. A gente escolhe diminuir, explorar ou levantar. Não existe neutralidade, que a gente escolha sempre levantar. E se essa história mexeu com você de verdade, se você também acredita que a gente pode e deve ser melhor, então eu te peço, não como um youtuber, mas como alguém que acredita na força da nossa comunidade. Curta este vídeo, não por algoritmo, mas para mostrar que essa mensagem de respeito tem valor, que ela importa. Cada curtida é um voto a favor da empatia. Compartilhe com pelo menos uma pessoa. Mande naquele grupo da família, para aquele amigo do trabalho. Seja a ponte para que essa lição chegue a quem talvez esteja precisando ouvi-la, seja para se sentir acolhido como o Lucas,
ou para repensar suas atitudes como o Breno. E se você ainda não faz parte do nosso bonde, se inscreva no canal. Aqui, a gente não tem medo de ter essas conversas difíceis, de mergulhar fundo em histórias que nos fazem pensar e sentir. Clica aí no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder nada. E por último, o mais importante de tudo, eu quero que você deixe um comentário. Mas não um comentário qualquer, eu quero que você firme um compromisso. Comente aqui embaixo a frase que resume tudo isso, a frase que deveria ser o nosso mantra diário. Respeito é o mínimo. Vamos inundar esses comentários com essa frase. Vamos mostrar ao mundo que somos muitos, que nos importamos e que estamos dispostos a fazer a nossa parte. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, seja você também a pessoa que faz a diferença. Um abraço.